Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Hoje, a professora Maiana Zates comenta um artigo publicado na revista Science Translational Medicine sobre um novo estudo importante. Cientistas identificaram em pessoas de meia idade proteínas que podem estar associadas a um risco maior de desenvolver demência. Professora, o que chamou a atenção nesse trabalho? O surpreendente é que a maioria dessas proteínas tem funções que não estão associadas ao funcionamento cerebral. E como foi feita a pesquisa? Foram coletadas amostras de sangue de 10.000 participantes com idade média entre 45 e 60 anos. O estudo começou em 1987. Os participantes foram avaliados durante 3 décadas com retornos bianuais. E dentre eles, 1 em cada 5 desenvolveram demência. Os pesquisadores investigaram quais proteínas tinham níveis anormais e identificaram 32 que, quando estavam desreguladas, foram associadas a um risco aumentado de desenvolver demência. A surpresa foi que algumas dessas proteínas, com níveis anormais no sangue, não estão presentes no cérebro, como, por exemplo, a proteína GDF15. Segundo Keenan Walker, o primeiro autor da publicação, apesar dessas proteínas isoladamente não permitirem estimar o risco de desenvolver demência, elas poderiam contribuir para melhorar outras estimativas, isto é, em conjunto com a história familiar. Quais são essas proteínas? Algumas estão presentes no cérebro, mas a maioria delas agem em outras regiões do corpo. Algumas estão associadas ao processo de proteostases, isto é o processo que regula o equilíbrio entre as proteínas dentro das células e, consequentemente, no organismo como um todo. E esse processo de regulação é importante para prevenir que as proteínas formem agregados, como, por exemplo, placas amiloides e a tau, que são encontradas nos cérebros de pessoas que faleceram com doença de Alzheimer. Outras proteínas estão associadas ao sistema imune, o que faz sentido, porque há muitas evidências acerca do papel do sistema imune inato e adaptativo ao envelhecimento saudável e na demência. De fato, nas nossas pesquisas em busca de mecanismos de resistência em idosos que se curaram de Covid ou permaneceram assintomáticos apesar de expostos, variantes genéticas associadas à resposta imune apareceram como variantes protetoras. E qual é a importância de estudos como esse? Ainda há muito que investigar para entender melhor os mecanismos pelos quais essas proteínas estariam associadas à demência, antes que elas possam ser usadas em tratamentos que possam beneficiar os seres humanos. Mas elas abrem as portas para novas pesquisas, que poderiam significar intervenções precoces e terapias personalizadas. Lendo essa pesquisa, me lembrei de um trabalho no qual o cientista estava estudando uma família colombiana gigantesca com uma forma hereditária da doença de Alzheimer, causada pela mutação no gene denominado presilinina. Essa mutação causa uma forma precoce de doença de Alzheimer e havia inúmeros afetados em várias gerações. É importante lembrar que a maioria dos casos de doença de Alzheimer não são hereditários, isto é, não se transmitem diretamente de uma geração para outra. Mas nessa família colombiana, o surpreendente foi que uma senhora de 70 anos que tinha a mutação, mas não tinha perda cognitiva, havia inúmeras placas amiloides no cérebro, mostrando que a presença dessas placas nem sempre confirma o diagnóstico de doença de Alzheimer. O estudo genômico dessa senhora revelou a presença de uma mutação rara em outro gene, que teria uma função protetora, o que abriu novos caminhos a serem pesquisados. Às vezes, uma exceção pode significar uma mudança de paradigma. Eu, Fabiana Maris, conversei com a professora Maiana Zates. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.